Então, uma expedição de canoa na Antártica não foi só uma expedição de canoa para a Antártica, mas foi uma recriação de uma memória, de um mito, que faz parte da história, que diz respeito a todas as pessoas, porque a Antártica é o projeto em comum da humanidade, é um dos temas mais importantes do século XXI. Então a gente precisa pensar a Antártica de todas as formas, principalmente das formas mais bonitas. Olá, sejam muito bem-vindos ao Maré Sonora, o podcast que você navega pela ciência, fotografia, conservação e muitas outras viagens inspiradoras. Eu sou Marina Guedes e hoje apresento a parte final da conversa com o fotógrafo e historiador João Paulo Barbosa. No episódio anterior, lançado na segunda-feira passada, ele falou sobre suas viagens de veleiro ao continente gelado, a bordo do lindo monocasco Kotyk. No bate-papo de hoje, você confere outras recordações emocionantes, como a remada em canoa polinésia em plena Antártica. Eu recomendo que, caso você ainda não tenha ouvido o programa inicial, faça isso antes de conferir este que começa agora. Ao final, eu te conto como você pode ser um apoiador ou apoiadora do Maré Sonora. Eu queria saber como é que você tem percebido o impacto do turismo na Antártica, que registra anualmente aproximadamente 40 mil pessoas, João. Olha, tem muitos turistas que vão para a Antártica pelo lado oriental, né? A gente fala Antártica Oriental, que é o lado voltado lá para Austrália, Nova Zelândia, né? Os norte-americanos também usam muito, né, o Mar de Ross, a região do Mar de Ross para turismo, porque eles têm bases lá, e lá tem um fluxo muito grande de turismo. Eu conheço o lado de cá, né, o lado ocidental, mais perto da América do Sul, e o que eu vejo, obviamente, né, um turismo que se desenvolve muito rápido, cada ano você tem mais barcos, porque é muito rentável para empresas de turismo, desses barcos enormes de 500, 800 mil pessoas, enchem os barcos e é muito rentável, não é? Só que, por ser muito rentável, né, atiça a ganância e acaba que as viagens são muito rápidas, os barcos andam muito rápido para chegarem nos lugares, né, para cumprir um certo roteiro mínimo, e isso é muito ruim, porque a Antártica é para ser um lugar lento. Então você vê barcos rápidos passando, soltando fumaça, atropelando baleias, né, que a gente sabe que isso acontece e que isso precisa ser denunciado, né, muitos barcos turísticos ligados à IATO, que é essa associação de turismo antártico, eles não respeitam uma velocidade mínima para navegarem na costa da Antártica e acabam atropelando baleias. Então você tem a poluição visual, você tem a poluição sonora, você tem o impacto direto na natureza. Como é que é assim que você mata uma baleia? Então, ok, faça turismo na Antártica, mas tem que fazer com muita responsabilidade, sabe? Então há uma discrepância enorme entre você ir de veleiro e ir no barco grande de turismo. Claro, nem todo mundo quer ir no veleiro, ou pode ir no veleiro, ou gosta de ir no veleiro, né? A maioria das pessoas que vai na Antártica num barco grande de turismo, né, são pessoas que já viajaram para outros lugares, querem, vou para a Antártica, passa 3, 4 dias na Antártica e fala, eu fui para a Antártica, sabe? Ok, todo mundo tem direito a, né, realizar seus sonhos, enfim, mas o ponto o turismo tem que ser repensado na Antártica, sabe? Há uma responsabilidade em quantas pessoas desembarcam por vez, né, etc e tal, eles se dividem em grupos, mas mesmo assim é importante ensinar as pessoas onde que elas devem pisar, onde não pisar, sabe? Não se aproximar dos bichos. Eu, por exemplo, fui várias viagens para a Antártica e eu talvez seja uma das poucas pessoas que não chega perto dos bichos, sabe? Eu poderia chegar perto dos bichos. Não tem ninguém me vendo. Tem muitos momentos que eu fico lá no meio dos pinguins, das focas, não tem ninguém me vendo. Eu poderia pegar um pinguim e botar no meu bolso, mas eu não faço isso. Eu tenho tanto respeito por eles, porque eu sei que é importante manter a distância,
sabe? Então, atitudes muito simples, elas podem criar um turismo mais elegante, digamos, sabe? Você não precisa chegar perto dos bichos, você não precisa pisar nos líquens e nos musgos, você não precisa roubar uma pedra, sabe? Você não precisa deixar lixo, né? A gente encontra lixo na Antártica, sabe? Não precisa dessas coisas. Então, o turismo ele deve ser repensado. Com certeza é super importante essa postura, ainda mais num lugar tão frágil, né, João, como é o continente antártico, como é a região sul, né? E eu queria... Você comentou um pouquinho sobre essa sua última viagem, que justamente coincidiu com esse período em que muita gente não foi, né? Porque as fronteiras estão fechadas, não está rolando turismo lá. Eu queria te pedir para contar um pouquinho mais. E você, inclusive, conheceu um casal de amigos velejadores que eu tenho muito carinho, a Cristina e o Yves, que agora estão aqui nos Açores e fizeram uma travessia direto de Porto Williams até os Açores, de 50 e poucos dias direto pelo Atlântico. Como é que foi essa viagem, João, essa última que você esteve lá na Antártica? Pois é, foi interessante ir para a Península Antártica sem turismo, né? Realmente, os programas antárticos não emitiram autorizações para essas corporações turísticas, né? A gente, além do Oriond, a gente encontrou o Pecod, um veleiro argentino, e o Zéfiros, um veleiro de uma família dos Estados Unidos. Então, quer dizer, a gente passou 40 e tantos dias lá e encontramos apenas 3 veleiros. E foi fantástico esse momento, porque a gente praticamente não via ninguém, né? Então, é como se a gente tivesse voltado no tempo. Como é que era a Antártica há 30, 40 anos atrás, sabe? E se percebia uma leveza no ar, assim, de que a gente não vai... porque várias vezes a gente deixa de ir em alguns lugares porque a gente sabe que vai ter uma massa de turismo lá que, enfim, quebra a poesia da gente estar lá, né? Nós fomos, como eu falei, numa missão humanitária para levar alimentos para a base da Ucrânia, né? Então a gente teve essa autorização da Ucrânia. E, claro, a gente aproveitou, né, e fizemos uma viagem com calma para poder aproveitar realmente esse momento único, né? Então, imagina, você ir para lugares que são frequentados e saber que não vai ter barulho, que não vai ter aquela massa de gente, por exemplo, né, onde... por exemplo, a Baía Dorian, né, a famosa Baía Dorian, sempre tem muito turismo lá, é um lugar lindo, né? Então foi uma volta ao tempo, foi uma viagem de volta ao tempo. E é muito interessante porque, como você não tem internet, né, você realmente se desconecta do mundo. Foi, enfim, a melhor viagem que eu fiz para a Antártica, sem a menor sombra de dúvida, né? Imagina, uma viagem mais longa, só com amigos, e no momento em que não tem gente. E não ter gente é muito interessante na Antártica, né? Porque a Antártica está sendo aos poucos colonizada, né? Cientificamente colonizada, né? Já são mais de 150 bases, 54 países, e eu me preocupo muito com essa questão, né, da colonização da Antártica, porque a Antártica não é para ser colonizada, para ser urbanizada. A Antártica não é uma mercadoria. A Antártica é um santuário fantástico que a gente tem que visitar, passar, né, ao sabor do vento, de preferência, né, dar um tchau para os bichos de longe, falar, nossa, realmente precisamos cuidar desse tesouro para que as próximas gerações também possam conhecer, né? Então, foi uma viagem que me fez refletir muito sobre toda a presença humana na Antártica. Muito legal, João. E outra viagem que você fez a bordo do Cotique, eu não sei se foi a
anterior a essa última, ou se foi um outro ano, que eu queria que você contasse para a gente quando vocês levaram uma canoa polinésia desmontada no Cotique. Como é que foi aquela missão, aquela expedição? Bom, foi no ano passado essa viagem, foi uma viagem muito legal também. O ponto nobre da viagem, digamos, foi a presença de uma canoa polinésia dentro do Cotique. Então, tudo começou com um chamado que eu fiz para um remador brasileiro, Marcelo Bose, né, atual campeão brasileiro de canoa polinésia e surf ski, um cara realmente ligado ao mar. E ele, após uma projeção que eu fiz sobre a Antártica, a gente começou a conversar. Eu falei, nossa, você acabou de chegar do Tahiti, ama o mar, rema canoa polinésia, e você devia ir para a Antártica. Aí ele perguntou por quê. Eu falei, no século VII, no ano 650, um príncipe maori, chamado Oiterandiora, escolheu alguns remadores, pegou uma canoa e simplesmente navegou até a Antártica. Naquela época, eles faziam, é comprovado que eles faziam viagens longas de 2, 5, 7 mil milhas. Eles eram grandes navegadores celestes. E existe esse mito, que então os maoris remaram, né, a canoa até a Antártica. E o ano passado comemorou-se a data oficial de 200 anos que o europeu, digamos, chegou na Antártica. E a gente quis provocar uma releitura dessa certidão de nascimento humana na Antártica. Porque, para a gente, os maoris chegaram lá no século VII. E aí o Marcelo ficou encantado com essa história e bancou essa história. Mandou fazer uma canoa nova, uma OC3, né, para 3 remadores, uma canoa de 14 metros, a gente dividiu a canoa em 3 partes, ela foi levada até Ilhabela, o Cotique foi para Ilhabela, a gente colocou a canoa dentro do Cotique, e o Cotique já desceu com a nossa canoa, Manuterê, que chama, até Ushuaia. E aí a gente levou a canoa para a Antártica, a gente criou um berço para ela, do lado de fora do barco, assim que a gente montou ela, no segundo dia que a gente chegou na Antártica, a gente já montou a canoa, a gente fez um bercinho para ela, né, que a gente podia colocar na água e depois colocar de volta no barco quando a gente quisesse, e fizemos 10 remadas na Antártica, foram 10 dias remando na Antártica e celebrando essa possibilidade mítica dos maoris na Antártica, né? Porque para mim é muito simbólico isso. Imaginar que os maoris chegaram remando na Antártica significa que eles chegaram com poesia, sem pretensões. Eles queriam viajar, aquele espírito de se jogar no mundo. Para mim é muito mais simbólico do que simplesmente reafirmar que os ingleses e os estadunidenses chegaram nas Shetlands em 1819. Mas eles chegaram como? Eles chegaram para caçar foca, elefante marinho, baleia, né? Ou seja, o início da presença humana oficial na Antártica foi drástico, né? Foram 5 milhões de bichos mortos em 6, 7 anos, sabe? Por essa ganância de pele de foca ou de gordura ou óleo para iluminação, enfim. Então, foi uma viagem de sonhos também, sabe? Porque a canoa, ela é longa, né, de 14 metros, branca, e a forma dela é como se fosse uma baleia magrinha. E praticamente todas as vezes que a gente colocava a canoa na água, a manuterê na água, apareciam baleias. As baleias curiosas vinham ver, uau, que espécie é essa que a gente nunca viu? Então, também, com todo o cuidado, né, a gente não ia atrás das baleias, mas as baleias chegavam perto da gente, mas com todo cuidado a gente teve esse privilégio de
sentir, né, a força da natureza. E outra coisa muito bacana dessa viagem foi que o Marcelo não só bancou a canoa, mas ele convidou o filho dele, de 14 anos, para ir. Então, foi, de certa forma, um rito de iniciação para a vida adulta, do Rudá, né? Tinha 14 anos na época, e é também campeão brasileiro de surf ski. Os dois estão indo para o Mundial daqui 2 semanas. Então, é pai e filho, realmente, com uma ligação com o mar muito forte. E eu pude entrar na canoa com essas 2 pessoas incríveis. Eu mesmo, não sendo remador, né, mas eu tive que completar o barco, né, com muita satisfação. Eu sentava lá no meio entre os dois e eu olhava para frente e via o Rudá, 14 anos, sabe, remando com uma poesia, um sorriso lindo. Eu olhava para trás e via o pai dele fazendo o leme, sabe, dava para ver assim, pessoas realmente vivendo a vida. E a mensagem dessa viagem de canoa na Polinésia, na Antártica, ela é muito bonita e ela vai ressoar por muito tempo, porque a ideia é realmente ser humano na Antártica, remar na Antártica, velejar na Antártica, caminhar, e não usar máquinas, sabe? Fazer travessias na Antártica de máquinas, enfim, ou usar barcos barulhentos que nunca desligam os geradores, pessoas que vão nesses barcos turísticos ou em navios militares, em programas antárticos, elas nunca escutam o silêncio, porque está sempre com o gerador ligado, né, os motores ligados, os thrusters ligados. Então, essa viagem de canoa polinésia para a Antártica foi um marco, e já está sendo reconhecido, assim, já foi divulgado fora do Brasil. Enfim, o próprio Marcelo está entrando em contato com pesquisadores na Nova Zelândia que também falam desse mito, né? Tem alguns trabalhos na Universidade de Christchurch, na Nova Zelândia, sobre o mito maori. Então foi uma viagem linda, uma viagem diferente. E a Antártica é para isso. A Antártica é para pessoas que queiram fazer coisas inovadoras, poéticas, mas coisas que falem pela Antártica, que deem voz pela Antártica. Então, uma expedição de canoa na Antártica não foi só uma expedição de canoa para a Antártica, mas foi uma recriação de uma memória, de um mito, que faz parte da história, que diz respeito a todas as pessoas, porque a Antártica é o projeto em comum da humanidade, é um dos temas mais importantes do século XXI. Então a gente precisa pensar a Antártica de todas as formas, principalmente das formas mais bonitas. João, essa experiência com as baleias lá junto com a canoa, na canoa, tem, para quem quiser ver imagem desse momento, que eu imagino que deve ter sido fantástico, né? Deve ter sido realmente surreal de emocionante. O Instagram do João tem umas fotos muito, muito bonitas, assim, coisa espetacular, e tem alguns registros também que mostram, né, vocês remando. E deve ter sido, nossa, quando eu vi, eu falei, nossa, tão pertinho, né? Muito, muito, muito especial aquele momento. É muito especial, Marina. E, assim, quem quiser saber mais sobre isso, é só clicar aí na internet, VA, né? VA apóstrofe A, que é como se chama a canoa polinésia lá no Tahiti. VA Antártica. Só vai ter a gente. Aí tem vídeos, tem fotos, né? O Marcelo Bossi agora está produzindo um documentário sobre essa viagem, e que, claro, né, a gente vai querer compartilhar isso, e também já está pensando em outra viagem de canoa polinésia lá na Antártica, em outro lugar, ligando outro momento da história. Né? Olha. Então, até ontem eu conversei com ele e falei, sempre incentivando, vocês têm que fazer isso mesmo, vocês têm que fazer expedições que conectem os dias atuais a momentos da história, porque são esses momentos da história que vão nos fazer refletir sobre épocas em que não havia impacto na Antártica,
sabe? Em que a utopia ainda era viva, né? Então a gente, de certa forma, quer recriar não só, né, viagens históricas e misturar memória com expedições, mas reavivar um sonho utópico de ter um lugar preservado nesse planeta. A professora Silvia Dota, ela colocou o nome da nossa live, né, de Antártica, o Espírito da Humanidade, baseado numa conversa que eu tive com ela, porque tudo que acontece na Antártica vai ressoar para cá. Mas não é só a questão de que a Antártica é o refrigerador do planeta, né? Enfim, o modulador térmico dos oceanos, por exemplo, mas é um espelho de humanidade, de comportamento, de conduta, de reavaliação da nossa forma de lidar com a natureza. Porque a Antártica não é de ninguém. Você pode até falar, a Antártica é de todo mundo. Não, a Antártica não é de ninguém humano. A Antártica é das pedras e dos musgos e líquens e da fauna que está lá. É isso que a gente tem que entender. Que a Antártica, ela não é para a gente urbanizar. Claro que a ciência é muito importante, né? Enfim, várias pesquisas incríveis são feitas lá, mas eu acho que tem que ter um limite da nossa presença lá para que a gente não perca, né, o grande tesouro que é a Antártica, que é o nosso próprio espelho. E falando na Silvia Dota, quem quiser assistir a conversa do João com a Silvia, só acessar o canal do YouTube Antártica ou Antártida e assistir. É uma conversa, foi muito legal. Assisti também, estava quase meia-noite aqui na Itália, fiz um esforço aí, valeu a pena, foi um bate-papo muito, muito legal. Eu não falei contigo depois, né, João, mas, foi um bate-papo muito, muito rico, né, de conteúdo, então eu recomendo a galera sair daqui hoje, tirar o fone de ouvido e plugar ali no YouTube, no canal Antártica ou Antártida. É um bate-papo realmente enriquecedor que vocês tiveram. A gente está fazendo começando um movimento de pensar mais as ciências humanas na Antártica, né? Porque quase tudo né, diz respeito não só à diplomacia científica, política, né, ciências biológicas, ciências do mar, ciências físicas, ciências da terra, ciências do ar, mas e as ciências humanas? E além das ciências humanas, né, a gente está sempre pensando na arte que se faz na Antártica, sabe, nas expedições, né, nos artistas que vão para lá para dançarem, ou para fazer aquarela, ou fotografia, ou filmes, ou seja, eu acho que tem tanto assunto interessante, tem tantas pessoas legais na Antártica, pensando uma Antártica sem impacto. E isso, eu acho que gerou uma conversa muito rica também. Porque existe uma outra Antártica, né? Como eu falei, tem a Antártica que todo mundo conhece aí da Wikipedia, e tem a Antártica que está dentro de cada um, né? Como dizia o Shackleton. Todo mundo tem um sul dentro de si. E esse sul dentro de si é um belíssimo espelho. E, João, sabe que eu fiquei com vontade de te perguntar, você comentou no começo da nossa conversa que você gosta de veleiro, que o grande tchan de veleiro também, né, é a liberdade que te permite, você tem tempo e liberdade para fotografar. Isso me fez pensar numa situação que, ao mesmo tempo que você pode ter esse tempo, você tem essa liberdade, quando a gente viaja de veleiro, a gente está sujeito a uma capacidade de adaptação e mudar a todo momento, né? Se tiver uma situação de perigo, se o tempo mudar, a gente tem que mudar de ancoragem, de baía, enfim. Como é que você lida com essa coisa, João, de planejar e, de repente, se ver numa situação que você tem que sair às pressas de um lugar, porque o tempo virou,
e não pode mais fazer aquela foto ou fazer aquela passeada onde você tanto sonhou de ir? Olha, Marina, eu já entendi que a gente não domina a natureza, muito menos uma natureza extrema como a Antártica. Então, eu nem faço mais um planejamento meu pessoal, sabe? Eu aproveito do meu conhecimento para tentar me aproximar de fotografias, no caso, que fazem, enfim, que são importantes para o meu trabalho, que é uma documentação longa sobre a Antártica. Mas eu não corro mais atrás de fotos na Antártica. O que é seu está guardado. A prioridade é o barco, tá bem? E as pessoas dentro do barco estarem bem. Se aparece um iceberg fantástico, etc e tal, todo mundo vai querer ver e fotografar. Mas as condições têm que permitir, né? As condições, enfim, do mar, meteorológicas, mas normalmente elas permitem, né? Esse também é uma coisa que conta a favor da lentidão, você fazer uma viagem sem pressa. Então, você ficar 20 dias na Antártica, você vai ver muita coisa, e certas coisas você não vai conseguir fotografar. Às vezes você passa na frente da montanha dos seus sonhos e tá uma neblina que você não vê nada. Entende? Às vezes você despretensiosamente fala, a previsão é que vai ter tempo ruim para o sul. Beleza, então a gente vai para o norte. De repente, no meio do caminho, sabe, aparece uma coisa fantástica, uma luz fantástica, né, um encontro casual aí com um grupo de baleias ou uma visita numa base histórica. O importante é estar atento, né? E eu não planejo mais nada lá, não dá para... Então, como não dá para planejar, como é que eu resolvi a equação? Foi frequentar, foi tentar constância na Antártica, ir o máximo de vezes possível, sabe? Eu ainda quero ir mais 10 vezes, sabe? E depois 20 vezes, eu quero ir sempre que eu puder para o resto da minha vida. Não é que eu não quero dar conta de tudo, ver tudo, fotografar tudo, não é isso. Mas a frequência, a dedicação, ela, no meu caso, traz um refinamento para o meu trabalho. Porque eu passo várias vezes no mesmo lugar, em anos diferentes, em situações diferentes, e eu vou conhecendo melhor aquele lugar. Então eu vou olhando melhor aquele lugar, e na verdade eu estou olhando melhor a mim mesmo. Sabe? Então sei lá, a Antártica é fantástica porque ela te surpreende todos os dias. Como eu até gosto de comparar assim, por exemplo, com a Índia. Eu passei quase um ano na Índia viajando e é aquele caos, né? A Índia é uma foto incrível por minuto. A Índia te surpreende constantemente. E a Antártica também te surpreende, só que sem gente, né? Então eu sempre digo, a Índia é o lugar mais incrível que eu já fui com pessoas, e a Antártica é o lugar mais incrível que eu fui sem pessoas. Muito por isso, porque são lugares que surpreendem, e eu adoro ser surpreendido, sabe? Quem não gosta, mas assim, eu valorizo demais, porque a maioria das minhas fotos, elas são feitas assim, ao acaso, sabe? Eu estou atento, mas eu não sei se elas virão hoje ou amanhã, mas eu estou atento, sabe? E muitas vezes eu vejo coisas incríveis que eu não fotografo, que eu quero só para mim também. Eu não sou um viciado em fotografia, sabe? Uma pessoa que dorme com a câmera fotográfica na mesa de cabeceira, eu não sou assim. E eu fotografo muito pouco, sabe? Eu fotografo realmente muito pouco. Tem dias na Antártica que eu faço, sei lá, 10 fotos. Eu já passei daquela fase inicial em que você vê um iceberg e faz 1000 fotos do iceberg.
sabe? Que é normal, é muito legal ver as pessoas indo pela primeira vez e elas veem um pinguim e faz 100 fotos do pinguim. E, na verdade, né, a gente vê milhares de pinguins, milhares de bichos e de espécies. Então, aos poucos, você vai percebendo que não é para ter pressa. O lance é isso. A Antártica não é para ter pressa, não é para ter ganância. E o tempo é fantástico. E estar de veleiro significa tempo. Porque o veleiro para e fica em paz. Você sabe disso, sabe? Às vezes um lugar está lindo, você fica 2, 3 dias. E uma coisa que eu acho fantástico também de viajar no Cotique é que o Cotique é muito dinâmico, sabe? Porque como são poucos dias na Antártica, digamos 3 semanas, não dá para você ficar 4, 5 dias parado no mesmo lugar, entende? Então, existe uma dinâmica de aproveitar a boa previsão do tempo e ir para vários lugares, sabe? Nessa última viagem, a gente foi procurar... a gente achou um lugar que foi indicado pelo Dion, né, o filho do Jerome, que ele, no ano passado, levou um grupo da BBC que estava querendo e filmou, né, o ataque das orcas às focas, e a gente encontrou as focas, a gente encontrou as orcas, a gente ficou uns 3 dias assim, esperando algum ataque acontecer, e não aconteceu, sabe? Então, às vezes você precisa passar mais de 3 dias no lugar para poder ver uma cena, sabe? Mas nem por isso é uma coisa frustrante, pelo contrário, sabe? Não rolou o ataque das orcas às focas, mas a gente, sei lá, viu outras coisas, a gente viu uma baleia pulando linda na frente de um iceberg, por exemplo, sabe? Uhum. Então o lance é estar lá, e o lance não é só estar na Antártica, o lance é estar onde você gosta. E viajar também, viajar para a Antártica sem necessariamente ir para a Antártica, sabe? Eu não estou fazendo propaganda para as pessoas irem para a Antártica, sabe? Eu acho que tem que... A viagem mais bonita para a Antártica é quando você sente o chamado dela. Não sou eu que vou falar, Marina, vá para a Antártica. Você já sentiu esse chamado, né? Você quer ir para a Geórgia do Sul, você quer voltar para a Antártica de veleiro, e você vai. Mas você tem que desejar mesmo, porque ir para a Antártica não é uma viagem comum, sabe? Ainda mais de veleiro, sabe? Ainda mais, por exemplo, em veleiros que tem esse espírito de exploração, lentidão, né? Enfim, de irmandade, sabe? Então, tem que se preparar mesmo, não é, eu li o livro X e agora eu vou. Você pode fazer isso, mas desde já comece a viajar pela Antártica, abra o mapa, leia livros, veja filmes, documentários, converse com pessoas que já foram, sabe? Mergulhe nas histórias, nas informações sobre a Antártica e se prepare financeiramente para ir, se prepare emocionalmente, se prepare também fisicamente, porque uma viagem de veleiro para a Antártica exige um corpo forte, sabe? Se você tem um preparo físico razoável, para não falar um bom preparo físico, você vai aproveitar muito mais, sabe? Porque a travessia do Drake é pancada, sabe? O corpo sofre. Então, é importante se preparar de todas as formas, sabe? Muito legal, João. E puxando aqui para os finalmente da nossa conversa, eu já vou até antecipar que a gente pode fazer umas outras séries sobre fotografia, sobre os rolês que você já deu pelo mundo. Você tem umas fotos... Eu sou fã daquela tua foto do Rio de Monges lá na Índia. É espetacular aquela imagem. Mas aí, deixo o convite para você, para a gente voltar a conversar. Eu queria saber de você os canais, né, os caminhos para as pessoas que ficaram com vontade de falar contigo, para saber mais sobre as expedições. Como é que elas podem fazer para entrar em contato com você? Bom, Instagram, o meu perfil é João Paulo Barbosa Photography, em inglês. Eu trabalho muito para os gringos, então é um perfil em inglês. Tem o meu Facebook, João Paulo Barbosa, o meu e-mail paraleloantártico@gmail.com,
basicamente esses 3 canais, né? Aí você vai poder ver fotos, vídeos, se você tiver... eu oriento muitas pessoas que querem ir para a Antártica, tem muita gente, por exemplo, que não dá conta de veleiro. Aí eu falo, você pode ir de outras formas para a Antártica, né? Até de avião, sabe? Você pode ir para a Antártica para passar um dia, um mês, 3 meses, né? Ou pessoas que estão interessadas em, enfim, temas relacionados à Antártica, que não necessariamente sejam só viagens, né? Então eu estou super aberto, eu respondo tudo, entro em contato com todo mundo, eu fico muito feliz que o interesse pela Antártica esteja crescendo, principalmente aqui no Brasil, e a gente precisa realmente disseminar os valores antárticos de preservação para que a Antártica seja, né, sempre linda e maravilhosa, né? Eu vou deixar aqui na descrição dos episódios, João, os seus contatos, os seus links, e eu queria te dar os parabéns pelo seu trabalho, que é fora de sério, assim, as imagens que você já fez são muito lindas. Tem até uma outra que eu acho sensacional, que eu até falei para você num comentário no Instagram, que tem um iceberg que tem cara de pinguim, que parecem vários pinguins, assim. Não sei se foi excesso de uma imaginação minha, mas aquela foto é muito, muito surreal, muito linda. Então, muito obrigada, João, pelo seu tempo. Muito, muito legal tê-lo aqui para compartilhar o teu conhecimento como fotógrafo, como historiador, como expedicionário, né, levando grupos lá. É muito, muito legal saber que tem uma pessoa assim envolvida, podendo ensinar mais e inspirar outras pessoas. É um grande prazer conversar com você. Valeu muito, João. Obrigadão. Obrigado a você, Marina. Espero que todos se beneficiem aí com o nosso papo. E também queria dar parabéns aí a você e dizer que o Maré Sonora é o meu podcast preferido. Valeu. Eu acho sensacional como a Antártica ou Antártida junta as pessoas, né? Faz a gente ter novos amigos, novas experiências. É um convergente de pessoas fantástico, né? Muito, muito legal. Valeu demais, Marina. E assim a gente encerra esta série com João Paulo Barbosa. Muito obrigada a você que nos acompanhou em mais um episódio. Nosso agradecimento especial também aos apoiadores deste canal, fundamentais para que o podcast seja possível. O Maré Sonora é um oferecimento do Café do Luiz e Canto dos Bolos. As encomendas podem ser feitas pelo Instagram no perfil @Café do Luiz. Mas só um detalhe, os cafés são entregues em todo o Brasil e os deliciosos bolos caseiros são para o pessoal que mora em Floripa. E se você gostou e ficou com vontade de ser um apoiador ou apoiadora, é muito, muito fácil. Basta fazer uma transferência bancária usando a nossa chave Pix, que é a seguinte: podcastmaresonora@gmail.com. Contribua com o valor que você puder e desejar. Isso vai ser muito importante para nos ajudar com os gastos de toda a produção deste projeto. No site podcastmaresonora.com você tem acesso a todos os episódios lançados e as nossas campanhas também. Acesse lá quando quiser. Outra maneira de nos ajudar é seguindo o Maré Sonora no seu tocador de áudio favorito ou no YouTube. Eu volto na próxima segunda-feira com uma nova série por aqui. Até lá, tenha uma ótima semana e bons ventos.